Irmãos, 1 Coríntios foi uma carta interessante, teve muitos assuntos. Quem lembra, por exemplo, antes de lermos, qual foi o primeiro sermão? A data. Alguém lembra? Em qual mês, por exemplo, foi quando iniciou a pregação de 1 Coríntios? Faz um esforcinho assim. O primeiro sermão foi pregado no dia 28 de abril. O pastor Leonardo veio, introduziu essa carta, e ao total foram, com esse sermão, um total de 27 sermões. Olha quanta coisa o Senhor usou por meio dessa carta para nos ensinar como igreja. E hoje, nós chegamos ao fim, um total quase 7 meses pregando 1 Coríntios. Chegamos ao fim dessa carta, e antes de lermos, talvez você está acostumado com alguns fins. Quando assistimos os filmes, por exemplo, aquele final é o que esperamos com grande expectativa, qual vai ser o desfecho da história. Ou quando estamos lendo algum livro, também surge em nós uma expectativa do que o final nos espera. Com a carta de Paulo ao 1 Coríntios, não é diferente. Surge uma expectativa depois de tanta coisa. Por exemplo, Paulo falou sobre divisões internas dentro da igreja, sobre questões de imoralidade, disputa entre irmãos, dúvidas sobre a ressurreição, problemas com a ceia, problemas com a liderança, N motivos e outros problemas que você também pode relatar. Poderíamos perguntar, Paulo, o que nos espera no final? Depois de tanta coisa, depois de tanta exortação, mas também depois de tanto consolo, o que esse homem tem a nos ensinar? E com isso, nós chegamos no final dessa carta, com expectativa com aquilo que ele tem para nos ensinar. Por isso, a ideia central do meu sermão, antes de lermos o texto, é que Paulo, ao escrever esse finalzinho, ele tem a intenção de exortar e encorajar a igreja a permanecer fiel. Vai aparecer aqui atrás, mas para você que está com guia, você pode anotar. A ideia central de Paulo, nesse finalzinho, é exortar e encorajar a igreja a permanecer fiel. E para nos ajudar a entendermos melhor, dividi o meu sermão em 3 partes. Nós iremos ver, na primeira parte, que Paulo faz uma exortação ao cuidado. Vamos ver que Paulo faz isso usando 5 maneiras. Depois nós iremos ver, isso do versículo 13 ao 14, a primeira parte, depois do versículo 15 ao versículo de número 18, uma exortação sobre a liderança. E por fim, os 19 ao 24, nós iremos ver que Paulo faz uma exortação à unidade. E talvez você olhando assim, está dizendo, Paulo está terminando do jeito de Paulo, exortando a igreja. Mas nós aprendemos ao decorrer, e eu estou usando essa palavra exortação, porque Paulo esperava que essa igreja, eles cumprissem isso. O que Paulo vai falar aqui, o que nós iremos ver, Paulo não está dando uma opção deles fazerem ou não. Paulo está determinando que isso é a maneira correta de uma igreja permanecer fiel ao Senhor. Por isso eu estou usando essa expressão, exortação. Com isso, eu queria convidar você a ler o texto comigo. Nós iremos ler do versículo 13 até o versículo de número 24. Olha o que diz a palavra do Senhor, eu estou lendo na versão NAA, e você me acompanha aí. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a ele, a pessoas como eles, bem como todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esse. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor.
juntamente com toda a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja esse anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com você. O meu amor esteja com todos vocês. Em Cristo Jesus. Amém. Primeira parte, versículo 13 e o 14, Paulo vai fazer uma exortação ao cuidado. E olhe como Paulo inicia no versículo 13. Fiquem alertas, ou talvez na sua Bíblia está escrito, vigiem, cuidado. E aqui é uma palavra utilizada mais ou menos como aquele guarda que fica num posto, como se um exército inimigo tivesse a qualquer momento pronto a invadir. E Paulo está dizendo, é essa expressão que vocês têm que ter. Fiquem em alertas, vigiem, cuidado. Não só Paulo, mas Jesus também falou certa vez que era preciso vigiar e orar para não cair em tentação. Então você percebe que a palavra vigiar, como Paulo começa, essa exortação ao cuidado, é convidando as pessoas dessa igreja, depois de tudo que Paulo falou para eles, para que eles tivessem cuidado. Tanto com o pecado, mas também com as falsas doutrinas que estavam no meio dele, com o aspecto cultural que estava ao redor deles. Paulo convoca eles a terem cuidado, ficarem alertas. E isso aqui é tão interessante, porque preste bem atenção, a maneira como lidamos com o pecado, por exemplo. O problema não é o pecado em si, mas é que nós subestimamos o pecado. Sabe, o pecado já existe, isso não é duvidoso para nós. Isso já sabe, nós sabemos. O grande problema é que, por muitas vezes, subestimamos. Como, eu vou lá, talvez dê certo e dessa vez eu consiga vencer ele. Paulo está dizendo para eles, não, cuidado, fiquem alertas, em constante vigilância. Como, por exemplo, talvez pessoas que viessem com outras doutrinas. Mas é mais só uma pessoa. Paulo está dizendo, não, cuidado, fiquem em constante vigilância. É essa ênfase que Paulo começa chamando eles a uma postura de vigiar, de ficarem atentos, para que aquilo que estava acontecendo na igreja de Coríntio pudesse ser consertado e não pudesse se repetir mais. Então Paulo lembra eles que primeiro eles deveriam ficar alertas, vigilantes. Mas não só isso, ainda no versículo 13, olha como Paulo fala. Permaneçam firmes na fé. Paulo manda eles ficarem alerta, vigilantes, e agora Paulo vai dizer para eles, permaneçam firmes na fé. 1 Coríntios, Paulo vai dizer, lá no iniciozinho, que eles se desviaram daquilo que o apóstolo havia pregado no início para eles. E agora Paulo está os convidando novamente para que eles permaneçam firmes na fé. E deixe-me te contextualizar um pouquinho. Talvez você olhe e diga, mas qual que era a dificuldade deles permanecerem firmes na fé? Mas, por exemplo, essa igreja, essa cidade de Coríntio, estava localizada numa região onde muitas pessoas passavam, porque era uma região portuária. Então tinha ali diversas culturas, diversas religiões, diversas filosofias humanas. Era uma cultura pluralista, então um Deus a mais ou um Deus a menos não iria fazer tanta diferença. Por exemplo, nessa cidade tinha o famoso templo da deusa Afrodite. Quando Paulo está os convidando a permanecer na fé, é que Paulo está dizendo que aquilo que foi ensinado não pode ser negociado. Eles não podem deixar essas questões, religiões outras religiões, filosofias humanas, aspectos culturais humanos, influenciarem a sua fé. E Paulo convida eles para serem vigilantes, mas também para permanecerem firmes na fé. E o que quer dizer isso? Em outras palavras, Paulo está chamando eles para terem uma firmeza doutrinária. Pense, por exemplo, Paulo nos ensinou o que ele pensa acerca do casamento, do divórcio, o que ele pensa acerca da pregação dentro da igreja, da ressurreição de Jesus. Tudo isso que Paulo falou aqui são ensinamentos doutrinários. Olhe, por exemplo, para a nossa igreja. Quantas e quantas coisas foram ensinadas. E o que foi ensinado, nós temos o papel, assim como Paulo está orientando essa igreja, a permanecer firmes na fé. Deixe-me, por exemplo, definir o que significa uma firmeza doutrinária. É que mesmo diante das pressões sociais,
culturais e políticas, os cristãos devem permanecer ancorados. Onde? Nas Escrituras, como a fonte da verdade. O que dita se é certo ou errado dentro da igreja não é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. É isso que Paulo está convidando a permanecerem firmes na fé, a guardarem, serem guardiãos da fé, das doutrinas que foram ensinadas. E deixe-me te dizer aqui, você que faz parte dessa igreja, é sua obrigação fazer isso. É sua obrigação zelar pela sã doutrina do Senhor, por aquilo que é ensinado, por aquilo que é pregado, por tudo aquilo que essa igreja tem para ensinar a palavra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Permaneçam firmes na fé, em tudo aquilo que já foi ensinado. Não só isso, mas olhe, por exemplo, Paulo continua, como é que eles irão fazer isso? Mostrem coragem, sejam fortes. Paulo está convidando eles a demonstrar, e aqui a expressão coragem, é ter uma certa maturidade, é ser uma pessoa madura na fé, enfrentando os desafios com coragem. Quando uma falsa doutrina chegasse, que eles pudessem se levantar com coragem, com bravura, valentia, para mostrar a verdadeira e a sã doutrina do Senhor. É isso que Paulo está falando. Olha, vão vir outras tentações, outras filosofias, e nós sabemos no decorrer da história que isso aconteceu lá e acontece até hoje. E Paulo está dizendo, vocês vão ficar vigilantes, vocês vão permanecer firmes na fé, mas vocês vão fazer isso com coragem, sendo fortes no Senhor. Façam isso, igreja de Corinto. Façam isso como? Paulo encerra o versículo 14, falando, façam todas as coisas com amor. E é interessante porque no capítulo 13, esse apóstolo Paulo, ele definiu o que é amor. Quando eu falo amor aqui, não estou falando no amor, num padrão cultural que se diz, mas no amor bíblico, aquilo que Paulo ensinou para eles, o que significava o amor. Então Paulo está convidando essa igreja, sejam vigilantes em amor, sejam firmes na fé em amor, sejam corajosos em amor, façam tudo isso baseados no amor, como pressuposto, como fundamento. Todas essas coisas precisam ser feitas com amor. É assim que Paulo começa se despedindo deles, como um pai se dirigindo a um filho e mostrando aspectos importantes. Fiquem alertas, permaneçam firmes, mostrem coragem, sejam fortes e façam tudo isso em amor. Mas não para por aí. Esse homem agora vai fazer uma exortação, outra exortação, e esse é o nosso segundo ponto, sobre a liderança dessa igreja. Olhe comigo o que diz do versículo 15 até o versículo de número 18. Vamos acompanhando. Diz assim, agora Paulo vai dizer, e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte. Olha a expressão de Paulo, ele está dizendo, olha, eu tenho mais um desejo, um pedido para vocês. E agora ele vai falar o que é. Os membros da casa de Estéfanas são as primícias de Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. É bem provável que essa tenha sido a primeira família que Paulo batizou. Não sabemos ao certo, mas ele usa essa expressão primícias, como aqueles primeiros, que eles converteram o evangelho. E Paulo diz que esses são as primícias, e que não só isso, mas quando esses se converteram, eles se consagraram ao serviço dos santos. Em outras palavras, Paulo chegou em Coríntio, pregou o evangelho, quando essa família se converteu, logo de prontidão, o que é que eles decidiram? Paulo, vamos servir ao Senhor também. Vamos fazer isso também. E Paulo vai dizer no versículo 16, olhe comigo, portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como todo aquele que é cooperador e obreiro. Agora lembre, esse Estéfanas e sua família eram os primeiros. Provavelmente as reuniões, algumas delas, aconteciam na sua casa. Eles eram um dos líderes da igreja. E eles foram aqueles que é bem provável que foram encarregados de levar a carta com os problemas da igreja de Coríntio. Porque deixe-me te situar. Estamos no final da carta. Mas a história acontece que essas pessoas pegaram todos os problemas dessa igreja, escreveram ou relataram e levaram até Paulo
Paulo escuta tudo isso, escreve a carta e agora ele manda para que seja lida na igreja de Coríntio. Não como nós aqui, talvez pregando cada domingo, mas eles voltam com essa carta e eles leem para essa igreja. Os líderes dessa igreja. Perceba que Paulo está pedindo para que eles se sujeitem aos líderes dessa igreja. E é bem provável. Aquelas pessoas não respeitavam Paulo como apóstolo, como servo do Senhor. Quem dirá? Estéfanas, esses outros e aqueles que lideravam a igreja do Senhor. Então Paulo exorta eles ao cuidado, mas agora Paulo exorta ele sobre a liderança da igreja. É isso que Paulo está fazendo. E no versículo 17, olha o que ele diz: alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito. E eu de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esse. Mais uma vez, Paulo enfatiza que aquela igreja precisava reconhecer a liderança da igreja deles. Por isso que Paulo diz que ele se alegrou com a visita desses homens. Fala a verdade, irmãos. Não é gostoso receber uma visita do irmão? Quando ele vai e ora por você, e às vezes as horas passam e você nem percebe, e quando você se dá conta, olha, já tenho que ir para casa, eu tenho que ir dormir, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse homem, Paulo, está dessa maneira. Ele diz que aquilo que eles levaram supriu, provavelmente talvez uma oferta, a presença deles também, porque Paulo tinha saudade daquela igreja, mas não só isso, no versículo 18, Paulo diz, porque trouxeram refrigério ao meu espírito. Paulo se alegrou com a visita deles. Agora, preste bem atenção. A visita deles não foi levando boas notícias. Você se lembra? Eles chegaram, Paulo, viemos te visitar. Paulo, oh, que legal. Está aqui o problema da igreja, Paulo. Paulo poderia falar, não, olha, que visita... Mas não. Paulo se alegra com a visita desses irmãos, mesmo com esses problemas. E por fim, Paulo, no finalzinho do versículo 18, eu repito, ele diz, deem o devido reconhecimento a homens como esse. Essa é a exortação do apóstolo Paulo, porque provavelmente essa igreja não estava reconhecendo a liderança deles, aquilo que o Senhor designou como líderes dessa igreja. Mas as exortações de Paulo não param por aí. Há uma última exortação, e agora nas saudações finais, do versículo 19 até o versículo 24. Olha como Paulo começa. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com toda a igreja que se reúne na casa deles. É interessante o movimento que Paulo faz agora. Ele vai partir do macro para o micro. E por vezes nós somos lembrados e precisamos ser lembrados, como essa igreja de Coríntio. Eles não são a última igreja, último shawarma, por exemplo, assim, de Foz do Iguaçu. Eles não podem se achar tanto assim, porque eles fazem parte de algo muito maior. E é isso que Paulo começa dizendo, olha, todas as igrejas da província da Ásia mandam saudações para vocês. Áquila, Priscila e os irmãos também dessa igreja. Paulo começa lembrando essa igreja, nessas saudações finais, que eles fazem parte daquilo que chamamos da igreja universal do Senhor. E aqui eu uso o termo universal, não me referindo à denominação, mas o termo de que em todo lugar do mundo, onde a igreja do Senhor estiver reunida, nós somos parte desse corpo do Senhor. E é isso que Paulo começa lembrando eles, as igrejas da região da Ásia. Mas também Paulo cita Áquila e Priscila, servos do Senhor, um homem ou uma mulher, que dedicaram no serviço ao Senhor. E olha o versículo 20. Todos os irmãos mandam saudações. E até aí tudo bem. A igreja é uma igreja saudando a outra, mas olha o que Paulo diz. Agora saudem uns aos outros com um beijo santo. Aí você pode dizer, ô Paulo, você não entendeu. A igreja está com divisão. É marido brigando com a esposa, irmãos que estão procurando uma pessoa de fora para atender o caso deles. Paulo, a igreja está uma bagunça e você está mandando os irmãos se saudarem. E aqui na sua Bíblia talvez está escrito
ósculo santo, ou um beijo santo, mas deixe-me te dizer o que isso significava. Era uma saudação comum entre os primeiros cristãos, mas ela tinha um significado, e olha o que ela significava: um gesto de afeto, amizade, paz, representava uma pureza e o amor fraternal entre os cristãos. Então, quando alguém iria beijar o rosto do outro, ele tinha tudo isso em mente. Esse é meu amigo, eu tenho afeto por ele, eu quero viver em paz com ele. Isso representa uma pureza da igreja e o amor fraternal que temos uns com os outros. Por isso, parece que não faz tanto sentido, Paulo, o povo está brigado aqui. É isso mesmo que você está falando, Paulo? É isso mesmo. Saudem uns aos outros com esse beijo santo, ósculo santo, que significa tudo isso. E no final, de maneira bem peculiar, Paulo diz assim: eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. É bem provável que até aqui ele tenha ditado e alguém tenha escrito para ele. Mas no final ele faz questão de escrever, dizendo que é ele que está dando essas últimas palavras, escrevendo do próprio punho. Toda a carta é ele que falou, mas agora de maneira pessoal, mostrando que ele também amava esses irmãos. Ele escreve essas saudações. E ele agora faz um alerta: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Sabe o que Paulo está dizendo? Que aqueles que não amam o Senhor, que aqueles que não servem ao Senhor, esses são amaldiçoados. Esses vão provar da ira do Senhor. Isso aqui é um alerta que Paulo faz para os descrentes da igreja de Corinto. Irmãos, quando a gente lê isso aqui é para tremer as pernas. Não daqueles que já estão em Cristo, mas daqueles que ainda não estão no Senhor. Porque é bem verdade que agora, enquanto o Senhor não voltou, a mão da graça do Senhor está estendida. E todo aquele que escuta a palavra, e assim se for da vontade do Senhor, o Senhor o chamar para si, esse receberá graça e misericórdia. Mas chegará o dia que a mão da graça do Senhor será recolhida. E a ira do Senhor cairá sobre aqueles que não professaram o nome do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém não ama o Senhor, esse é amaldiçoado. Esse irá provar da ira do Senhor. Percebe o alerta final que Paulo está dizendo para eles? Há uma urgência também em pregar para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E talvez você, assim como eu, ao fazer esse sermão, me veio na minha mente pessoas da minha família, amigos de infância, pessoas que eu poderia olhar para isso e dizer: você é um amaldiçoado, porque você não conhece o Senhor ainda. E se você não se render ao Senhor, a ira do Senhor cairá sobre você. Isso dói e aperta o nosso coração. Mas é isso que Paulo faz. Olha a última palavra que Paulo usa no versículo 22. Maranata. Era uma expressão utilizada por aqueles irmãos, aqueles cristãos da igreja primitiva, para lembrarem sempre de viver na iminência do retorno do Senhor. E é interessante que Paulo fala sobre esses descrentes e logo em seguida o Senhor irá voltar. O Senhor irá voltar. É por isso que agora Paulo chama eles à unidade, mas também à unidade da pregação. E no final, Paulo vai lembrar eles: a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês, em Cristo Jesus. E isso aqui, meus irmãos, Paulo fala da graça do Senhor. É ou não é a graça do Senhor que sustenta a nossa vida? O que te mantém de pé até hoje é ou não é a graça do Senhor? E é isso que Paulo lembra a eles, que é a graça do Senhor que está sustentando essa igreja. É assim que Paulo termina a sua carta. Uma exortação ao cuidado, uma exortação sobre a liderança e uma exortação sobre a unidade. Paulo termina suas últimas palavras para a igreja de Corinto, nessa primeira carta, dessa maneira. Mas eu queria trazer algumas aplicações. Primeiro, a primeira aplicação: cuide
e honre da sua liderança. Perceba que Paulo enfatiza 2 vezes, nós vimos na segunda parte, que eles precisavam se sujeitar a esses homens. Estéfanas, e no final ele fala, deem o devido reconhecimento a homens como esse. Paulo provavelmente está lembrando de toda a situação que essa igreja viveu. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 6, aconteceu uma situação muito interessante. 2 irmãos da igreja brigados. E o que é que eles decidem fazer? Olha, não vamos procurar ninguém da igreja. O que nós vamos fazer? Chamar alguém de fora para intervir. E lá em 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer que isso é vergonhoso para a igreja. E Paulo vai instruir eles lá, que eles deveriam ter pessoas maduras na fé, para cuidar das intrigas e dos problemas dentro da igreja. É bem provável que esse seja um caso, entre tantos e tantos outros casos, que aquela igreja estava pegando interferências de fora, para cuidar dos seus problemas. E Paulo está dizendo que isso é desonroso para os líderes. Por quê? Porque pense você comigo, por exemplo, nós aqui da Igreja Batista Itaipu, nós temos a liderança da igreja. Então, por que em momentos de dificuldade, momentos de aconselhamento e consolo, dúvidas, seja qual for o momento, não buscamos primeiro a liderança da nossa igreja? Temos, por exemplo, a vida do nosso pastor Leonardo, que tem um gabinete para aconselhar, exortar, encorajar. Mas pense, a nossa igreja está crescendo, você percebeu? Os lugares, você precisa levantar a mão para dizer que tem lugar, né? Mas pessoas chegando, um santo problema. Isso nos indica também que o pastor Leonardo não vai conseguir sozinho. Por isso o Senhor institui líderes dentro da igreja. Pessoas para ajudar, para caminhar junto e orientar a igreja do Senhor. É vergonhoso quando os membros da igreja não reconhecem a liderança da sua igreja. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Vocês não reconheceram a liderança de Estéfanas e desses homens. Por isso, deem a ele o devido reconhecimento. A homens como este, Paulo os convida a reconhecer a liderança. E por isso essa é a minha primeira aplicação. Cuide e honre a sua liderança. O pastor Paul Washer, um dos seus vídeos famosos na internet, ele vai dizer que de tantos ofícios que ele já fez, como pregador itinerante, missionário e pastor, o mais difícil para ele foi ser pastor. E ele disse que o mais difícil para ele foi permanecer sendo fiel ao Senhor, no que ele iria fazer como pastor e pastoreando o povo de Deus. É por isso, irmãos, que como igreja do Senhor, precisamos sempre orar pela vida do nosso pastor. Cuidar e honrar do nosso pastor. Mas não só isso, os líderes dessa igreja. Pense, por exemplo, os líderes dos homens, das mulheres, do ministério infantil, aquelas pessoas que lideram, dos eventos. Enfim, temos tantos e tantos líderes que se engajam para que essa igreja continue caminhando. Fazemos isso e é feito isso pela graça do Senhor, sim, mas como igreja, Paulo convida a ter o cuidado e aprender a honrar a liderança da igreja. É isso que Paulo está fazendo, é um apelo que Paulo faz, para que a igreja reconheça esses servos do Senhor. Isso significa, irmãos, valorizar, honrar, expressar gratidão pelo trabalho, reconhecer o serviço fiel dos outros, é uma maneira também de encorajá-los e continuar, além de ser uma forma de glorificar a Deus por meio da vida deles. Por isso, essa é a minha primeira aplicação. Cuide e honre da liderança da sua igreja. Você que é membro dessa igreja, você tem esse compromisso e esse dever de fazer isso. Mas há uma segunda aplicação também. Paulo, quando está falando sobre a unidade, ele manda esses irmãos saudarem uns aos outros. Por isso, essa é a minha segunda aplicação. Vivam em unidade. Talvez está aí uma das coisas mais difíceis, mas também, ao mesmo tempo, mais prazerosas de viver. E o que eu quero falar com isso, para essa aplicação, é específico para os membros dessa igreja. Para você que faz parte dessa igreja, ou para aqueles que irão membrar. Tem um grupo que está chegando também. É verdade, irmãos, por exemplo, que nós falamos que temos que amar a todos, não é verdade? Mas por que é tão difícil amar entre nós?
Falamos que o nosso Senhor é a expressão máxima do amor. E que Ele perdoou os nossos pecados, que são incontáveis. Isso nos maravilha, não é verdade? Mas por que é tão difícil perdoar o outro? Falamos de amor, falamos de perdão, falamos de tantas coisas. Mas é tão difícil, por tantas e tantas vezes, praticar isso. E sabe por que é difícil, por exemplo, exercer o amor, viver em unidade, às vezes, é porque você não entende a capacidade de fazer o mal que você tem. Às vezes, quando o outro machuca você, você diz, nossa, aquela pessoa, eu não sei nem se ela é crente. Eu não sei porque ela está na igreja, e se está, vai sair um dia, pode apostar. Sabe por quê? Porque você não imagina a capacidade que você e eu temos de fazer tanto pior quanto ela fez com você. É que às vezes nós lemos as histórias da Bíblia, por exemplo, como a igreja de Coríntio, e nós dizemos, não, nós somos igual Estéfanos, né? Eu ajudo a resolver os problemas. Eu faço isso, nós não nos imaginamos como aqueles que podem estar fazendo o problema. Como aqueles que podem estar pecando e errando. Mas deixe-me te lembrar uma verdade. Você e eu somos maus por natureza. E temos a capacidade de praticar tantas e tantas maldades. Essa é uma verdade que precisamos lembrar. Então, quando alguém, por exemplo, quebra o vínculo com você, lembre-se sempre, você pode fazer muito pior com essa pessoa. Você pode fazer muito pior. Sabe essa pessoa, por exemplo, que te feriu e que você quebrou esse vínculo? Eu pergunto, quem chamou essa pessoa à fé? Quem chamou essa pessoa a viver na igreja em comunhão? Quem? Deus. Foi o Senhor que a chamou também. Da mesma maneira que o Senhor tem a tratado e o moldado, o Senhor tem feito comigo e com você também. Percebe? Somos irmãos em Cristo. O apelo de Paulo para que esses irmãos se beijem, se abracem diante de tudo isso, é que Paulo está lembrando de dois fundamentos cruciais, e deixe-me te dizer. Primeiro, Paulo está lembrando que a união desses irmãos não está alicerçada, por exemplo, em interesses incomuns. Como, por exemplo, talvez, eu não tenho como me sentir à vontade, são poucos atleticanos que torcem para o mesmo, pessoas que torcem para o mesmo time que eu, Atlético Mineiro. Mas talvez você que é flamenguista encontre, olha, é aqui que eu vou ficar na igreja, está cheio de flamenguista. Ou está cheio de santista, igual o pastor Leonardo, ou tantos outros. Irmãos, não é isso que nos atrai para a igreja. Talvez eu goste do mesmo filme que essas pessoas. Não são interesses comuns, gostos pessoais comuns, ou culturas semelhantes. Não é isso. Isso você vai encontrar em clubes. Em outros lugares você pode encontrar. Mas na igreja o que atrai e une o povo de Deus não é isso. Precisamos lembrar que a nossa união é por causa de Cristo. Esse é o alicerce que precisamos lembrar. Alguém te feriu? Lembre, a sua união está baseada em quê? Em Cristo. A nossa união está baseada em Cristo. Por isso, diante dessas desavenças, precisamos sempre lembrar, se estamos alicerçados em Cristo, precisamos ter sempre humildade. Porque fomos nós que crucificamos o Senhor, sim ou não? Ele morreu pelos meus e os seus pecados. Sejamos sempre humildes. Tenhamos sempre mansidão e paciência. O Senhor tem moldado e feito a obra dele na vida de todas as pessoas. E talvez aquilo que o Senhor fez na sua, Ele começou a fazer na vida de outros. Então tenhamos sempre mansidão e paciência. E como esse homem, Paulo também vai falar em outro momento, precisamos também suportar uns aos outros em amor. Então, o nosso alicerce, aquilo que nos traz unidade primeiro, é a nossa união como igreja, como corpo do Senhor, com Cristo. Com Cristo. Mas não só isso. Essa união com Cristo, ela tem um impacto tanto na nossa vida pessoal, e isso é belo, por exemplo, no momento do louvor. Talvez assim como eu, você gosta de olhar, e parece que o som, quando dá uma baixada, você consegue ouvir a igreja cantando. Isso é belo ou não é? Não só isso, mas todos orando ao Senhor. Percebe a nossa unidade centrada em Cristo? Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse impacto não é só dentro. Quando a igreja vive em unidade, segundo João
17, 21, Jesus vai dizer, Jesus ora a Deus, para que todos os crentes sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja está unida, ela reflete a beleza da trindade de Deus. Em unidade, em harmonia, e não só isso, mas também o poder transformador do Evangelho. E a unidade da igreja, segundo o Evangelho de João 17, 21, ela tem também um poder evangelístico, de testemunhar para aqueles que não conhecem o Senhor ainda, esse amor, que é o nosso alicerce. Estamos unidos em Cristo. E quando estivermos unidos em Cristo, quando as desavenças forem resolvidas, sim, pensando sempre em Cristo, o mundo verá a diferença que há entre nós. E eles também serão atraídos por essa demonstração de amor em Cristo, mas agora em ação, na vida da igreja. Percebe que a nossa unidade em Cristo tem um aspecto que impacta a nossa vida como igreja, mas também ela reflete para aqueles que estão lá fora. Como eu falei, onde está o povo que fala que tem que amar uns aos outros? Está aqui dentro. Mas como eu falei também, eu sei que para você às vezes é difícil exercer o amor. E talvez você está dizendo, Anderson, porque você não sabe como é. Você não imagina. Meu irmão, tem uma coisa que eu sei. É que Cristo morreu pelos nossos pecados. E se isso não for suficiente motivo para você perdoar o seu irmão, eu não sei mais o que pode ser. Realmente eu não vou saber mais. Olha, por exemplo, o que Thomas Watson vai dizer sobre isso. E vai aparecer aqui atrás. Cristo derramou o seu sangue para reunir o seu povo em um só corpo. Ele sofreu a morte para que nós pudéssemos viver em paz e em unidade. Quão triste, meus irmãos, é ver aqueles por quem ele morreu, divididos e em desunião. Olha o que ele vai dizer. Cristo morreu para unir o seu povo. Sabe o que une o povo de Deus? É a morte de Cristo, a sua obra, a sua ressurreição, a obra de Cristo. Para que esse povo pudesse viver em paz. E agora ele vai dizer quão triste é esse povo que Cristo morreu, vivendo em desunião, divididos. É isso que no final Paulo vai chamar esses irmãos, para que eles vivam em união. Eu pergunto, para uma igreja que estava assim, com divisões, tantos e tantos problemas doutrinários, e que Paulo responde no decorrer da carta, existe maneira melhor desse homem terminar, lembrando eles desse fundamento, que eles fazem parte do corpo de Cristo, exortando eles ao cuidado. Lembre, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Não só isso, mas honrem os seus líderes, honrem, cuidem dele. Mas não só isso também, igreja de Coríntio, vivem em unidade, porque vocês fazem parte de um corpo sim, lembra como lemos? As igrejas da província saudam vocês. Mas não só isso, eu quero que vocês se saudem também. Vivam em unidade também. Esse é o apelo do apóstolo Paulo para essa igreja, tão cheia de defeito, e que por muitas vezes nos encaixamos como ela. Lembre-se sempre, Cristo é o fundamento da unidade da igreja. Cristo ama a sua igreja. E se um dia você estiver fazendo parte da desunião, seja você com outro membro, tenha isso muito a sério. A tal ponto de você lembrar e saber que quando você não está disposto a resolver o seu problema com outro irmão em Cristo, você está negligenciando a morte do seu Senhor. Porque se Cristo morreu pela unidade da igreja, não há nada, meus irmãos, não há problema tão grande que seja maior do que a obra de Cristo, que não tenha solução. Por isso essas duas minhas aplicações. Primeiro, precisamos honrar e cuidar da nossa liderança. Mas não só isso, Paulo faz um convite também, para que tenhamos e vivamos em unidade como igreja. E eu queria encerrar agora. Eu pensei como encerrar, né? Paulo já está encerrando.
Mas encerrar talvez de uma maneira diferente. Fica tranquilo, tá? Não vou dançar, não vou cantar, não é tão diferente assim. Mas convidando você a orar com a pessoa que está do seu lado. Expressando assim a nossa unidade, nossa comunhão. Mas você vai orar especificamente por essas duas aplicações. Ore por essa liderança da igreja, pelo nosso pastor Leonardo, por todos os líderes que compõem essa igreja. Não só isso, mas ore também para que essa igreja seja uma expressão da unidade do Senhor. Que possamos, assim como Jesus falou, quando o mundo olhar para nós, que eles possam ver o amor de Cristo em nós.